Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, vou dar um recado aqui. Quem iria participar na palestra de efeitos da decisão do STF, ela foi transferida das 14 para as 16. Então, a palestra que era às 16 horas, que era expansão e melhoria do CADPREV, então foi alterado, será às 14 e os efeitos às 16. Só essa alteração que houve. Então, quem se programou para ver essa palestra, se programe agora para a mudança de horário. E cá estamos nós para mais uma palestra. Hoje nós contamos com a participação aqui super especial da Sâmia. Um prazer para todos nós. A Sâmia, ela é consultora, palestrante e escritora. Ela é administradora, mestre, educadora e está fazendo pós-doutorado em políticas públicas em prol do envelhecimento saudável. Constitui uma carreira interdisciplinar na área de gestão, novas tecnologias e planejamento urbano saudável. Nos seus movimentos pelo mercado, deparou-se com o tema envelhecimento, com o qual ela se apaixonou. E não deu em outra, né? A não ser se aprofundar e empreender novas ações. Fez imersão em Portugal e na Espanha, assim bebendo na fonte algumas experiências nos países que já encontram com processo de envelhecimento populacional há mais tempo. Fez intercâmbio para pessoas acima de 50 anos para vivenciar a vida da pessoa idosa na Europa. E agora, esse tema é mais um item no seu portfólio. Ela tem mais de 60 livros publicados na área de gestão e tecnologia educacional. Foi professora universitária por 30 anos e atuou em mais de 100 empresas privadas e públicas. Como vocês podem ver, ela tem muito a compartilhar a sua experiência conosco e nós estamos cheios de desejo de aprender também, né? É uma alegria. Então, vamos chamar a Sâmia para falar de longevidade. Estamos prontos para viver mais? Seja bem-vinda. Bom dia para todos e todas. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui, para estarmos conversando, dialogando, refletindo. Quero agradecer em especial a minha amiga Rose, a Cirleide, que me convidou para estar aqui conversando, a doutora Patrícia, secretária adjunta de governança do município de São José dos Campos, com quem eu estou tendo a honra, nesse momento, de estar desenvolvendo um projeto no município de São José dos Campos, falando sobre planejamento estratégico no âmbito da governança. E hoje vamos conversar sobre um assunto, conforme foi apresentado, né, o quão isso tem impactado, diria assim, a minha vida, pessoalmente falando, e acredito que é um tema que impacta a todos nós. Só que, para organizar essa minha fala de hoje, eu fiz uma triangulação. Porque, ao mesmo tempo que nós vamos pensar sobre longevidade, estamos prontos para viver, que eu trago uma perspectiva bem do meu eu, do indivíduo, do eu de vocês, né, da nossa vida individual, da nossa vida pessoal, mas também eu trago uma discussão, não digo paralela, mas integrada com foco de políticas públicas e fazendo uma série de reflexões sobre o papel dos RPPS nessa perspectiva de políticas públicas, pensando na questão da longevidade. Tá? Então, assim, durante toda a minha fala, ao longo desse momento que estaremos juntos, eu vou estar uma hora falando do eu, e entendo que o eu somos nós, né, para poder trazer para si, e, ao mesmo tempo, eu levo para o coletivo, para trazer a perspectiva de política pública, porque isso conversa toda hora. Afinal de contas, as políticas públicas são formuladas por nós, pelos nossos eus, que é diretamente afetada pelo eu quem sou, pelo eu que penso. Ou não penso, diga-se de passagem. Tá? Então, vai ser assim a nossa fala, a nossa conversa. E, no final, abrimos aí para debater, para conversar, para continuar refletindo e vamos conversando, tá bom? Bem,
Toda a minha fala, e para fazer um gancho, né, com a questão dos próprios RPPS, eu me inspirei também no manual de progestão. No manual de progestão, no item 3.3, fala-se que os RPPS deveriam desenvolver ações de melhoria da qualidade de vida, também focando a questão de promoção de saúde, e fala que precisa pensar sobre a questão do envelhecimento ativo. Então, a minha fala também ela está ancorada, digamos assim, no próprio manual do Progestão, que vocês também já conhecem bastante. E, complementando, no próprio manual, no item 3.3.2, fala-se sobre a necessidade dos RPPS fazerem toda uma ação articulada, conversando com as pessoas, com seus segurados, digamos assim, em relação às ações de conscientização. Afinal de contas, quais são as ações de conscientizações que vocês estão fazendo junto com as pessoas que estão sendo beneficiadas pelo RPPS de uma forma geral, tá? E a grande pergunta norteadora, que eu vou puxar essa pergunta lá no final, é: como que os RPPS estão diante dessas políticas públicas em prol do envelhecimento ativo? Considerando que o manual de progestão fala que vocês estão atuando com isso aí, tá? Para falar sobre esse conteúdo... Eita, agora deu um tiro. Eu organizei a minha fala em 5 blocos. Eu vou trazer alguns conceitos sobre a questão de envelhecimento, algumas reflexões, trazendo também pano de fundo aí o pensamento da Organização Mundial de Saúde. Depois vou falar sobre especificamente de políticas públicas. Em seguida, vou trazer alguns dados da população idosa brasileira. Sobre esse aspecto, eu não trouxe muitos dados, porque eu tenho certeza absoluta que cada palestra, cada estudo que vocês fazem, vocês devem ver trocentos dados estatísticos, né, para poder saber como é que eu vou fazer o cálculo atuarial desse grupo de aposentados de hoje e para frente, né? Mas eu trago só para dar uma quantificação, digamos assim, sobre aquilo que eu vou estar conversando com vocês. Depois eu trago aí uma reflexão, e até mesmo podemos dizer como uma proposta. Será que os RPPS não poderiam estar pensando de uma forma mais sistêmica, constituindo, fazendo parte, estimulando um ecossistema de inovação para a longevidade? E, por fim, eu finalizo trazendo a primeira pergunta, que eu acabei de falar, né, qual o papel dos RPPS com as políticas públicas do envelhecimento ativo, e trago outras perguntas, tá? Então, vai ser um diálogo com muitas perguntas e algumas reflexões, alguns cases vividos por mim mesma, para conversar com vocês. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Desde quando que nós lidamos com a questão do envelhecimento? E como que nós estamos lidando com essa questão do envelhecimento? Eu, Sâmia, lido com a questão do envelhecimento desde 1968. Literalmente, há 56 anos. E somente fui me dar conta do meu processo de envelhecimento, para além do meu físico, para além da mudança dos meus cabelos, né, da pele propriamente dita, quando eu comecei a trabalhar com políticas públicas com foco do envelhecimento saudável. Eu não tinha, até uns 4 anos atrás, noção de quão isso era grande e de quão nós ainda estamos atrasados nas implementações de políticas públicas. Até temos no Brasil, inclusive, políticas públicas, mas entre ter no papel e a implementação prática, nós temos um gap enorme. Não sei se é bom ou ruim dizer isso para vocês, mas assim, na experiência que eu tive em Portugal, na Espanha, a gente escuta a mesma coisa. Apesar de serem países mais velhos, mais envelhecidos que nós, já têm muitas experiências boas, mas conversando com professores, com a população, com pessoas de prefeituras, eu escutei a mesma queixa que nós fazemos aqui também, que ainda não estamos preparados enquanto sociedade. E a gente traz isso de novo, porque isso é muito inquietante para todos nós, para mim, que já estou com 56 anos, pensando como é que vai ser o meu futuro e o futuro das pessoas que estão comigo também, né? Então, como que a gente lida com isso? Nesse sentido, eu trago uma questão. Não sei se vocês têm ouvido falar cada vez mais. Estamos aí para vivermos cada vez mais acima de 100 anos. E isso, gente, não é blá, blá, blá. Isso é fato.
vocês já devem estar acompanhando isso estatisticamente, que eu também trago esse dado um pouco mais à frente, o quanto isso é impactante. Vamos sim viver cada vez mais. Será que serei eu? Será que vai ser você, Rose? Será que vai ser a Rossana, lá de Jacareí, a Patrícia, a Quitéria? E como é que vai ser esse processo de envelhecer e viver 100 anos ou mais? Depois eu vou também trazer bastante sobre isso. E quando a gente coloca assim na internet, vamos ver quem está falando em termos de literatura, de livros. A gente vai encontrar vários livros que estão trazendo essa questão. O que vai acontecer com nós se vivermos cada vez mais? E até interessante, tem um livro que eu super recomendo, que é esse laranjinha aqui, Viver 100 Anos, em que ele faz uma série de análises. Quais são as implicações? Para muito além, tá, gente, da questão da aposentadoria. E ele até explica por que cada vez mais nós estamos vendo o divórcio acima dos 50 anos de idade. Ora, se antes, com 50, a gente já estava morrendo, por que eu vou me separar com 50? Mas agora, eu vou viver até 100. Será que faz sentido eu manter esse relacionamento que não é saudável, que me deixa doente, para os meus próximos 50 anos, depois dos meus 50? Então, uma das explicações que ele coloca aqui no livro é até isso. Porque a expectativa em relação à vida, não é nem o tempo de vida, em relação à minha vida, eu tenho muito o que aproveitar. Tenho muito ainda o que fazer a partir dos meus 50 anos. Vou falar assim, eu vou dobrar. Imagina se nós formos viver 150 anos. Em 2019, eu estava numa imersão no Vale do Silício e eu escutei pela primeira vez na minha vida. O ser humano que vai viver 150 anos já nasceu. Aí, de novo, eu pergunto assim para mim. Eu acho que vocês perguntam para vocês também, né? Será que serei eu que viverei também 150 anos? E como é que vai ser toda essa trajetória, né? E o que é que isso implica, propriamente dito? O outro também que eu recomendo, que até saiu na Netflix enquanto seriado, é aquela das Zonas Azuis da Felicidade, que traz aí uma série de cidades e regiões do mundo onde tem uma concentração maior de pessoas acima de 100 anos de idade. Então, é uma literatura, para quem quiser ler o livro, ou mesmo o Netflix, para quem quer assistir, que eu super vale a pena, porque você vai olhar uma série de coisas relacionadas à questão de como que eu posso pensar para envelhecer mais. Só que eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. Envelhecer bem não depende só de mim. Depende de nós. Depende do coletivo. Nós precisamos de políticas públicas para que nós, individualmente, possamos estar aqui e lá. Porque nós não estamos sozinhos nesse mundo do processo do envelhecimento. E aí eu trago para uma questão, até pensando na política pública propriamente dita. Gente, se nós não trouxermos isso para o nosso cotidiano, nós não vamos entender isso como um problema. Ou diriam, como uma questão. Porque se eu não tenho uma questão, eu não levo isso para uma formulação de uma política pública. Porque uma política pública, quando ela é constituída, ela parte de uma questão. Que eu posso perceber como um problema, que eu posso perceber como uma oportunidade. Mas eu preciso conhecer. Não dá mais, nós estamos super atrasados em termos de sociedade, em termos de país, em termos de até de mundo propriamente dito, dessa questão das políticas públicas na prática, não no papel, né, para fazer acontecer propriamente dito. E aí, o meu discurso, a minha base teórica de pensamento é baseada no Edgar Morin. Edgar Morin é um filósofo francês, pai da teoria da complexidade. E o Edgar Morin coloca o seguinte, que não dá para olharmos para problemas complexos, achando que vamos encontrar formulações de soluções simples. Não dá para eu pensar na caixinha só do valor da pensão, da aposentadoria, só da habitação, só da família, só dos benefícios sociais. Eu preciso pensar de forma complexa. Quando a gente fala complexa, vamos falar assim, em termos práticos, eu preciso pensar em políticas públicas intersetoriais. Porque nenhuma área, nenhum de nós, por mais que a gente estude uma área, a gente vai dar conta de tudo. Porque tem diferentes viés, que eu vou já mostrar para vocês, para a gente estar discutindo de uma forma mais ampla. Então, assim,
Toda fala que eu vou colocar daqui para frente é esse cruzamento, essa rede complexa de conhecimentos, de problemas, de soluções, para poder dar conta de uma pauta mais densa. E a gente não pode esquecer, mas não sei se vocês já refletiram sobre isso, mas o envelhecimento, ele é um problema típico desse século XXI. Ah, mas antes tinha gente também idoso, Sâmia. Mas não no volume que a gente tem hoje, em termos de proporção, que eu também vou mostrar isso para vocês rapidamente. Então, assim, essa transição demográfica, ela é um fenômeno do século XXI, é um fenômeno novo. Eu, com 56, no começo do século passado, eu já estava morta, estatisticamente falando. Porque a expectativa de vida em 1900 era de 33 anos. E eu vou falar isso também para vocês. Então, é novo. Pensar numa sociedade mais nova, mais idosa, é novo. Mas por que isso? Porque durante 200 mil anos, enquanto fomos e somos homens sapiens, morriam muitos bebês. E morriam muitos idosos. Sobrava quem? Os jovens. Só que aí, com todos os avanços tecnológicos, científicos e tudo mais, o que foi que aconteceu? Nós estamos morrendo. E ainda temos um outro fenômeno paralelo, que é a baixa fecundidade, que vou já falar isso também com vocês. E aí eu trouxe 9 dimensões sobre a questão do envelhecimento. E apesar de ter feito um desenho, um quadradinho de cada tema, eu fiz um círculo proposital. Por quê? Porque não tem como eu falar de um assunto se eu não falo do outro assunto. Um assunto está interconectado ao outro. Por isso que ele é um problema complexo. Por isso que eu não posso pensar só numa caixinha. Por isso, quando eu estou lá no meu município falando de políticas públicas para pessoas idosas, eu não posso colocar só assistência social, porque muitas vezes o viés vai ser vulnerabilidade. E nós aqui, especificamente, que estamos nessa sala, que não fazemos parte das políticas dos vulneráveis, como que nós vamos ser contemplados? Ou nós não podemos ser contemplados? Não tem que ter políticas para nós? Sim, claro que tem que ter política para nós. Então, vamos lá. Vamos falar de família. Gente, vou contar o meu caso aqui, e eu volto já para esse gráfico aí. Essa família aqui é a família da minha mãe, do Ceará. Minha avó, Hilda, meu avô, Alcides, ali de gravata no meio, com seus 12 filhos que sobreviveram dos 16. Transição demográfica na minha casa, na minha família. Não sei quem aqui de vocês tiveram avós ou bisavós com mais de 10 filhos e tudo mais. Mas aqui, 16, 12. Minha mãe, de 12, né, dos irmãos dela, 11, ela teve 5. Dos 5, eu tive 2. Dos 2, um filho meu já falou que não vai ter filhos. Ou seja, achou, dentro da minha casa. Não é na casa do outro, não é na casa do vizinho. Não é no dado estatístico do IBGE. Gente, é nas nossas casas. Levanta a mão aí, quem teve avô ou avó com mais de 10 filhos. Nossa, está lotado. Mais de 20. Então, gente, na hora que nós olhamos ali para a estatística, não é no papel do IBGE, de não sei quem, que eu nem vejo quem aqui fez parte daquele censo. É na nossa casa. Na nossa família. E aí, já integrando um outro assunto. Vou contar uma historinha. Em algumas vezes, eu tive reuniões com a equipe da assistência social e da saúde. Em algumas reuniões, eu escutava continuamente uma fala. Estamos vendo muitas famílias abandonando seus idosos. E eu vou ser muito honesta, aquilo lá me incomodava nas reuniões. Me incomodava. Porque eu falei assim, chegou uma reunião que eu falei assim, pessoal, não é por nada não, mas vocês estão falando de que família? Porque a minha família, aí contei essa historinha, tinha 16, foram 12, foram 5, foram 2, e um já me disse que não tem. Como é que a gente pode ficar falando que as pessoas, as famílias estão abandonando seus idosos? As famílias mudaram. Quem é aqui, hoje, que já teve, você próprio, 20 filhos? Levanta a mão. Quem é que está aqui que teve 10 filhos? Quem é que está aqui que teve 8 filhos? 5. 3.
2, 1. Pronto, está dito. Aí eu vou fazer assim a seguinte pergunta, me usando como objeto também, tá, gente? Quem é de nós que tivemos filhos suficientes que vão cuidar de nós? Quem é de nós que teve filho suficiente que vai morar, quando se tornarem adultos, for para o mercado de trabalho, vão morar perto, geograficamente falando, de nós? Quem é que vai ter filhos suficientes que, mesmo morando perto, vai ter condições de cuidar de você? Seja porque não tem grana, e você, inclusive, é quem ajuda, né, a manter a casa dele, ou ele viver dentro da tua casa, ou porque casou com alguém que não gosta de ti, ou porque já tem filho demais, sei lá, alguma situação. Então, assim, quem é que garante que nossos filhos vão cuidar de nós? E quem é que disse que é o papel dos filhos cuidar de nós? Na verdade, não estou falando que não é para cuidar também, tá, gente? Mas é só para dizer assim, essa família de 12, 16 filhos não existe mais e não vai existir, a não ser o Elon Musk. Vocês viram? Ele está com o 14º filho. E eu fiquei pensando se era de uma mesma mulher, mas já vi que não é. Que, inclusive, parece que a última é de uma influencer que nem o nome dele ele vai querer colocar. Mas, tirando o Elon Musk, eu não conheço mais ninguém que tem 14 filhos na vida. Tá? Mas aí entra a dimensão dos cuidados. Quem vai cuidar de nós quando nós estivermos velhos? Quais são as políticas, que a gente estava conversando, eu e a Rosa, inclusive, ontem sobre isso, que vão cuidar de nós? Para onde nós vamos? Vou para a minha casa, pegar o que como é o nome? O Miguel está falando. Se eu tiver grana, eu coloco cuidador da minha casa. Beleza. E quem é que vai fazer as compras para o cuidador fazer a administração da casa? Quem é que vai fazer a administração de pagar as contas? Quem é que vai ver se o cuidador está me dando o medicamento e a alimentação correta? Gente, quem é que vai cuidar de nós? Isso está diretamente relacionado à questão também da habitação. Levanta a mão quem tem uma casa adaptada, banheiro, rampa, para você circular dentro da casa. Levanta a mão. 2 pessoas. Essa questão da habitação é seríssima. E aí, nos livros também falam, precisamos pensar na nossa moradia para as fases da vida. Eu quero uma casa gigantesca, porque eu estou com meus filhos pequenos, vão daqui a pouco chegar os amigos, os namorados, super legal. Daqui a pouco eles crescem, eles vão embora. Sua casa fica gigantesca e isolada. O que é que você faz? Eu quero ir para um apartamento menor. Eu brinco que eu comprei um apartamento recentemente, que o meu ponto de referência era que eu limpasse o apartamento inteiro com um pano de Perfex. Já pensando na minha velhice. Eu quero móveis o mais possível. Coloca aqui granito, porque eu vou passar a mão com o Perfex e limpa a casa inteira. Isso é pensar sobre habitação e o envelhecimento. E foi interessante, minha mãe tem 86 anos, mora no Piauí. E ela veio me visitar no ano passado e eu levei para ela conhecer meu cantinho do futuro. Aí ela falou assim, nossa, eu nunca pensei numa casa para o envelhecimento. Mãe, eu penso. Porque eu não sei como é que vai ser o meu futuro. Então, vamos nos organizando para a questão habitacional. E a questão habitacional tem uma relação direta com o isolamento. Porque, dependendo da minha casa, além de ser muito grande e não ter mais ninguém, a minha casa pode ser tão inacessível, em termos de acessibilidade, que eu não consigo sair. Por sinal, um dos problemas que eu vi muito grande na Europa foi exatamente esse. As casas, né, na Europa, antigas, às vezes no 3º andar, não tem elevador e não tem como a pessoa sair de casa. Simples assim. Porque ela não consegue mais descer as escadas. Fica onde? Isolado. Então, assim, o isolamento social tem a ver com o tamanho da família, com a saída da família, com a mudança da mobilidade. Nunca foi tão fácil. Amanhã a gente pode estar na China. Ou seja, a gente circula, a gente sai, a gente vai. E a gente pode não voltar. Essa semana passada eu estava com a sogra do meu filho, que está com uma filha, que o marido está indo para a Costa Rica. E aí eu falei assim para ela, esquece, tua filha não volta mais. Teu genro está crescendo profissionalmente. É da Costa Rica para os Estados Unidos e para a Europa. Acabou-se. E vai lá, ela,
perde, né, na maneira de falar, a sua filha com seus 5 netos. Uma vez conversando com uma senhora que foi presidente do Conselho do Idoso em São José dos Campos, e encontrei com ela no supermercado, e, dona Adelina, como é que está a senhora e tudo mais? Eu estou indo embora, Sâmia. Mas por quê? O que aconteceu? Eu tenho 3 filhos. Cada filho meu mora num país diferente. Eu não quero morar nesses países. E eu já estou bem idosa, ela já tinha mais de 80. Eu vou voltar lá para Belo Horizonte, ficar perto das minhas primas, enquanto eu tenho minhas primas. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Isso é isolamento. Isso é vendo que eu não tenho condições de estar numa habitação sozinha. Quantos de nós aqui já pensou na possibilidade de ir para uma casa de repouso? Levanta a mão. Desde que seja boa, que eu tenha grana para pagar, né, assim, que seja confortável, que seja segura e que eu não me sinta abandonado, né? Que eu não me sinta abandonado. E outra, formatos de casas de repouso diferentes. Vou dar um exemplo. Uma das pessoas que eu pesquisei, que eu entrevistei lá em Portugal, é o Dr. Joaquim, também escritor, psiquiatra. E olha a história dele. Ele já tinha mais de 70 anos de idade e não tem filho e tudo mais, e resolveu morar numa casa de repouso lá em Lisboa. Só que, quando era à noite, ele queria sair, porque ele é um senhor que gosta de sair muito ativo. E um dia ele saiu, e quando ele voltou, a casa de repouso estava fechada. E ele dormiu literalmente na rua. E quando ele foi voltar para buscar a casa, não, você não pode sair, você tem que chegar em casa 10 horas. Aí ele falou, mas por quê? Eu tenho uma vida ativa, eu tenho uma vida social, eu não preciso ficar em casa preso. Eu estou aqui porque eu sei que aqui é um ambiente seguro, que tem várias pessoas idosas, que eu tenho onde eu comer e tudo mais, tenho onde minha habitação para dormir, mas eu não quero ficar preso, eu quero ir para a vida. Moral da história, a gente sabe o que ele fez? Ele começou a paquerar pelo Facebook. E uma amiga, senhora, de mais de 70 anos, de Paraibuna, conheceu o Dr. Joaquim pelo Facebook e foi morar em Lisboa com o Dr. Joaquim. E aí ele estava me contando a história, né? Por que ele se casou com a dona Cidinha? O nome dela é dona Cidinha. Porque, Sam, eu queria ficar numa casa de repouso, mas não para ficar preso, isolado. Eu quero um modelo de habitação que me deixe viver. Mas eu quero estar com pares, né? Com problemas, com questões parecidas. Mas não quero ficar recluso. Aí vem a pergunta, quais são as políticas públicas e como é que estão sendo feita a estrutura ideológica e de pensamento dessas casas de repouso? É para me aprisionar? Ou é para eu estar entre meus pares? Porque enquanto eu tiver capacidade funcional, sendo saudável, eu não tenho por que ficar presa. Porque eu posso viver a minha vida, né? Sair e tudo mais, tal. Entra a questão do isolamento. A questão da mobilidade. Né? Quando nossos transportes estão acessíveis. Acessíveis de valor de grana, acessíveis em termos de acessibilidade. Estão adaptados para que eu possa entrar, se eu tiver com alguma dificuldade de mobilidade? Dicas de passagem, gente. A dificuldade de mobilidade não tem nada a ver com idade. Basta eu sair bem aqui, cair, quebrar meu pé, acabou-se. Já não vou ter na minha casa, por sinal, em São José dos Campos, que não está adaptada, lugar para eu entrar com uma cadeira de rodas, porque não está adaptada. Então, a mobilidade está relacionada. Sistema de saúde. Os nossos profissionais, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, estão preparados com uma linha de cuidado com foco do idoso? Os serviços estão apropriados, adequados para tratar sobre isso? Como é que funciona? A assistência social. Será, gente, isso é uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal da assistência social. Quem é assistente social aqui? Levanta a mão. É uma pergunta que eu sempre faço. Por que política social só para os vulneráveis? Por que dentro das políticas sociais não se pensa nas outras partes da população? Eu costumo até dizer assim, nós da classe média e tudo mais, somos os mais ferrados em termos de políticas. Porque não existe o pensar para a gente. E eu sempre falo, a gente precisa pensar para todos, para que a gente possa ser incluído também. Aprendizado ao longo da nossa vida. Eu, Sâmia, 56 anos, de acordo com os cálculos previdenciários, no final do ano faço 57, eu já posso me aposentar. Espero que não mude até o final do ano. Aposentar pelo INSS, digamos assim. Vou parar de trabalhar? Não, gente, esquece.
Mas nem pensar. Mudar a minha forma de trabalho, eu já venho mudando há muitos anos. Sempre trabalhei com coisas mais flexíveis e tudo mais, porque é o formato que eu gosto. Mas parar de trabalhar, não. Eu tenho muito o que contribuir. Eu tenho muita energia, muito ímpeto empreendedor, muita vontade de aprender, de disseminar o que eu já aprendi, de formar outras pessoas, de aprender novas coisas. Essa questão da própria longevidade, quando eu me deparei com o assunto, eu tive resistência de entrar, porque eu falava assim, preciso de alguém da gerontologia. Preciso de alguém da gerontologia. E não tinha ninguém da gerontologia nesse trabalho que eu estava fazendo. É você mesmo, Sâmia. Opa! E cada vez que eu escutava alguém falar, o que eu estou, inclusive, falando algumas coisas para vocês, eu ficava, que assunto do mundo, que assunto do futuro. Então, isso dá vontade de aprender cada vez mais, de se inserir. E não é porque eu estou com 56, vou fazer 60 daqui a 4 anos, que vou parar. Longe disso. Mas aí você vai trabalhar para o resto da vida? Sim. Até onde eu puder. Se vocês olharem para o próprio histórico das previdências, antigamente as pessoas não tinham previdência. A previdência é um sistema relativamente novo após a Segunda Guerra Mundial. Esse modelo da previdência que a gente vive, que vocês estão muito preocupados no dia a dia de vocês, para ser subsidiado, ele foi formulado numa época em que as pessoas morriam jovens. Ele não está organizado para esse modelo que a gente está falando aqui, que vocês devem estar escutando aqui toda hora. Ou seja, então não posso pensar de parar de trabalhar. Por quê? Porque tenho vida. Não, vou ficar em casa, vou me isolar. Daqui a pouco eu me isolo, eu adoeço. Vou lá para o serviço de saúde. Daqui a pouco eu estou com depressão, não produzo. E a gente perde o quê? Conhecimento para a sociedade. Então, gente, olhem para esse slide nessa perspectiva. Olha a complexidade que é o processo de envelhecimento. Dá para uma política pública falar isso sozinha? Não dá. Cada caixinha dessa, eu posso dizer que é um fragmento de uma política pública. E quando a gente junta essas conversas, esses pareceres, nós estamos falando de uma política pública intersetorial, né, que está conversando entre si. Tá? Bem, e aí eu quero trazer também para vocês, não sei se vocês já ouviram isso aqui pelo Congresso ou em outro momento, mas também a Organização Mundial de Saúde, desde o ano 2000, já vem fazendo articulações em Viena, depois em Madrid, em 2002, que tem toda uma carta de Madrid que fala sobre envelhecimento. Mas, em 2020, ela lança a década do envelhecimento saudável das Nações Unidas. E aí eu vou me atentar especificamente na primeira ação que eles sugerem. Mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento. Eu vou falar especificamente desse tópico aqui, até porque o que eu já estou falando é uma forma diferente de falar. É uma forma diferente da gente se ver, da gente se vestir, de conversarmos de uma forma geral, né? Então, assim, política pública. Sabe onde é que a gente pode ver que a política pública já está mudando? Com uma nova forma de pensar. Gente, placas de trânsito. Por que pessoas com 60 anos têm que estar aqui? Não é. Não é para ser. Não. Pessoas de 60, gente, tem várias pessoas acima de 60 que estão muito melhores que as de 30. Várias. Né? Muitas pessoas a gente vê, até assim na mídia, comentando. As próprias pessoas, às vezes, falando, hoje eu com 60, eu tenho uma condição física e tudo mais melhor do que o que eu tinha antes. Porque passou a ficar mais cuidadoso. Talvez está mais reorganizado na vida. Passou daquela fase maluca que a gente só trabalha para pagar a conta, pagar a escola, pagar isso, pagar aquilo. Está em outro momento, está conseguindo se cuidar melhor. Isso, na prática, é uma mudança de política pública da forma de mudar a forma como vemos as pessoas mais velhas. E a gente não para de ver também na mídia toda hora. Mudar a forma de ver. A questão do etarismo, do ageísmo, do idadismo, do preconceito. Eu já vi aí em municípios, prefeitos com menos de 40 anos, falando que contratar qualquer pessoa acima de 40 já é contratar um idoso. Oh, tamanha ignorância. Tamanha ignorância. E aí, o pior não é isso, é que é o executivo
máximo do município. Vejam o quão é importante observar o modelo mental dos nossos políticos, porque são eles que vão estar representando o que nós estamos conversando aqui. Na hora de fazer a formulação, de priorizar as questões do seu governo, de quais são os elementos que vão aparecer lá no seu plano de governo. Porque isso tem a ver com a forma de pensar. Né? É uma forma de pensar, literalmente, a palavra que se diz para isso não é nem só etarismo. É ignorância no sentido lato da palavra propriamente dita. Outra questão que eu quero trazer para vocês, tem uma revista até que falou sobre isso, a questão do etarismo, 50 mais idade, pede inclusão, é o quão as organizações, os institutos, né, as gestões municipais, as áreas públicas e privadas, estão, de fato, com os programas atentos a isso. Gente, eu estou fazendo trabalho na Prefeitura de São José dos Campos, mas eu também atendo empresas fora da Prefeitura. E o que acontece? É impressionante como a gente escuta, na área pública e na área privada, falando, não tem mão de obra qualificada no mercado. É uma queixa generalizada. Abre concurso e não aparece ninguém. Abre concurso e não passa ninguém. As empresas contratam já tiram. Ou, muitas vezes, o funcionário entra, quando vê que tem que trabalhar, já sai. Também tem isso, né? O pedido. E aí, o que acontece? Não, nós temos que tirar os velhos do mercado. Os velhos que eu digo, pessoas mais idosas. Para onde vai esse conhecimento? Para onde vai o que nós aprendemos ao longo desse todo o tempo, que os jovens não têm ainda o conhecimento, porque não teve tempo. Claro que tem outros conhecimentos. Tem outro modelo mental. E que a gente também não está querendo fazer uma segregação. A gente quer fazer o quê? Estimular políticas intergeracionais. Eu, particularmente, adoro trabalhar com pessoas mais novas. Porque eu acho que abre minha cabeça, agiliza, tem um modelo mental diferente. Então, assim, quanto mais a gente conseguir, na sociedade, fazer a intergeracionalidade, mais a gente vai estar fazendo uma política transversal nos ciclos de vida da nossa vida como um todo. Aposentadoria com idade certa. Declara-se o profissional que ele não é mais produtivo. Então, assim, eu também já escutei isso de pessoas falando assim, nossa, Sâmia, depois que eu me aposentei, as pessoas olham para mim de forma diferente, de forma estranha. Eu me sinto excluído. Isso é etarismo. Isso é ageísmo. Isso é preconceito. Mas Por outro lado, gente, vamos agora também ser muito honestos, a gente não pode desconsiderar que isso é uma realidade. É fato. E o que é que nós temos que fazer? Desmistificar continuamente. Desmistificar, mostrar o nosso valor. E também a gente não se comportar como ultrapassado. Claro que a gente também tem que assumir aquilo que a gente sabe e o que não sabe. Mas, ou seja, vamos ser também mais proativos. Por quê? Porque também, às vezes, a gente percebe que as próprias pessoas que já estão mais idosas, elas se embutem de uma autoridade da idade que, às vezes, já não convém muito dentro do contexto. Então, tem os dois lados que eu acho que nós temos que equilibrar. Estamos vendo também um movimento muito forte das empresas, aí, inclusive por causa do ESG, todo o movimento na linha da governança como um todo, de fazer movimentos inclusivos das pessoas acima de 45, 50 anos de idade. E a gente precisa estar acompanhando. Até que ponto que, de fato, isso é verdadeiro ou é só uma maquiagem para dizer que está cumprindo uma função social. Outro dado interessante vamos falar de mercado. Mercado consumidor. Mais de 20% da população 60 a mais é quem mantém as residências no Brasil. Imagine o tamanho desse mercado, como é crescente, com essa transição demográfica. A contribuição do idoso na renda de suas casas de famílias ultrapassa 50% das rendas. Gente, se a gente olha para o crescimento nosso, que a gente vai vivendo e não vamos morrer tão cedo, cada vez mais a nossa contribuição. E não é à toa que a gente vê o que a gente viu na mídia recentemente, uma pessoa colocando um falecido na cadeira de roda para ir buscar a pensão. Em Portugal, eu escutei uma história em que a família, não sei exatamente quem, se era filho, mãe, sei lá quem, colocou a pessoa dentro do armário, falecida por meses, enquanto a família se usufruía da pensão, do benefício social do aposentado. Porque o jovem
não se preparou? Recentemente eu conheci um caso de uma advogada aqui da nossa região, do Vale, que vivia de 3 pensões do pai. O pai teve um infarto, morreu. E ela tem 2 filhos. E fazia o pai financiar tudo. Ou seja, acabou a fonte de renda. Acabou a fonte de renda. Então, assim, o quão, de fato, os jovens estão preparados para não ficar dependendo. E o quão nós estamos preparados para dizer, filho, chega. Não sei se vocês viram também, recentemente, um depoimento da Marília Gabriela, que ela falou que ela parou de trabalhar e tudo mais. Aí ela falou que quando ela decidiu que ela queria parar de trabalhar, uma opção dela, que ela queria não fazer nada, e ela queria, na hora que ela decidisse viajar, eu quero viajar amanhã, ia, para não ter nenhum compromisso profissional, a primeira coisa que ela disse que fez foi chamar os filhos dela. Olha, eu te ajudo ainda por 2 anos. Se prepara que daqui 2 anos eu não vou mais te ajudar, se vira. Então, olha que são os 2 lados. O quão eu estou sendo pressionada pela minha família para ser o sustento deles, e o quão eu também estou dizendo o seguinte, chega, que agora não dá mais, eu não quero mais. É trazer para mim a minha autonomia. Outra coisa bem interessante, falando ainda de mudar a forma como pensamos. Esse é um jornal que já apareceu em várias palestras, inclusive, de 1904. Olha o que está escrito lá embaixo. O ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos de idade. Matou aqui quase a sala inteira aqui, sei lá. Mas aí, nesse sentido, a OMS também, de novo, vamos mudar a forma de pensar e de entender a questão das pessoas idosas. Hoje a gente fala idoso jovem. Pessoas que falecem antes dos 70, hoje em dia é considerado uma morte prematura. Temos aí o idoso de meia idade, de 75 a 89, e o idoso longevo, de 90 anos. Precisamos mudar a forma de pensar. Eu não sei vocês, mas assim, eu trabalhei muito na área do empreendedorismo. E na área do empreendedorismo eu ouvi muito, não sei se vocês ouviram essa história, dizer assim, ou você se dá bem até os 40 anos de idade, ou você não vai se dar mais. Eu escutei isso na minha vida. Vocês escutaram alguma coisa assim? Uma faixa etária que você tinha que se dar bem, senão você não vai se dar mais? Gente, era verdade. Por quê? Porque você já ia estar morto. Hoje não. Hoje, se eu viver até 100 anos, eu pergunto, com que idade eu preciso me dar bem? Até porque a pergunta também é, né? O que é se dar bem? Eu posso começar a me dar bem a partir dos 75 anos de idade, e daí? Que horas que eu tenho que definir meus projetos? Tem que ser com 20? E se com 20 eu não tiver a fim de fazer faculdade? Se com 20 eu quiser fazer um outro curso, alguma outra atividade laboral, para poder ter o meu sustento e a minha vida? Que horas que é? Com que idade eu tenho que fazer meus projetos de vida? Sabe que horas? A hora que eu quiser. Porque a minha história de vida, eu vou falar assim, daqui para frente cada vez mais, nós, antes talvez, eu e alguns outros aqui, a gente tinha assim, ó, você tem que estudar, trabalhar e se aposentar. Era em 3 ciclos. A vida não é mais em 3 ciclos. A nossa vida, a minha também, não é mais em 3 ciclos. Porque eu posso parar de trabalhar. E daqui a pouco eu volto a trabalhar. Eu posso ter um emprego fixo. E daqui a pouco largar meu emprego fixo e fazer atividades mais flexíveis e outras coisas. Então, esse formato, ele não se sustenta também mais. E é interessante, porque esse formato do trabalho, do mundo do trabalho, ele vai afetar diretamente também o problema que vocês vivem no dia a dia dos institutos de previdência. Tá? E aí, como que a gente tem que fazer? Reinventar continuamente a nossa velhice. Ah, eu quero deixar meus cabelos brancos? Deixo. E se eu quiser pintar? Qual o problema? E se eu quiser colorir metade rosa e a metade azul? Qual o problema? Faço o que eu tenho a fim de fazer, o que eu estou a fim de fazer. Eu posso reinventar a minha velhice. Eu não preciso ficar seguindo modelos propriamente dito. Tá? Nessa perspectiva, trazendo agora, cruzando as coisas que eu falei com a questão da política pública, o que a gente vê muito, gente? Muito. A mídia falando. Olha, para você ter um envelhecimento saudável, você precisa meditar, dormir bem, comer bem, cuidar da saúde emocional. Verdade, tudo isso é verdade. Gente, nada adianta tudo isso
se quando eu sair aqui, andar ali na rua, com uma calçada, eu cair e quebrar a minha perna? Acabou-se. Tudo isso que eu fiz foi por água abaixo. Por quê? Porque não depende só do esforço individual. Depende do esforço coletivo. Por isso, até que eu organizei essa fala dessa forma com vocês. Eu vou falar de mim, nós, enquanto eu, mas eu preciso falar de política pública. E aí vem a pergunta: como que os RPPS estão articulando essa questão do envelhecimento ativo, considerando que tem até lá no seu manual do Progestão, essa questão? Ou os RPPS estão muito presos no cálculo atuarial para saber por quanto tempo que consegue pagar os seus pensionistas? É uma política pública fragmentada? Como que interage com as outras? Como é que pode dialogar, considerando que as pessoas vão viver 100 anos? Como é que vai ficar o cálculo atuarial com isso? De onde vai vir as novas verbas? Tá? E aí, tudo isso é comemorado como uma coisa boa, como um bônus. O bônus de vidas, de tempo de vida que eu vou ter cada vez mais. E aí eu recomendo, para quem gosta desse tema, ler esses 2 livros. E aquele livro de baixo, Tempo de Vida, o autor ele coordena mais de 50 laboratórios do mundo, já ganhou mais de 15 prêmios internacionais, e ele defende a tese das pessoas com 150 anos de vida ou mais. Na verdade, não existe uma definição única de tempo de vida humana, por quanto tempo. Claro, vamos morrer. Ninguém vai estar livre da morte. Mas a grande pergunta é como? Como iremos viver o tempo de vida que temos? E, principalmente, como vamos viver os anos a mais que ganhamos por conta dessa evolução da humanidade como um todo. Né? Em vez de ficar lutando pela juventude, devemos lutar por uma vida saudável. Tá? Bem, e agora eu vou trazer a parte de conceito, propriamente dito. O que a Organização Mundial de Saúde fala? O que é o envelhecimento ativo? O que é o envelhecimento saudável? O que é o envelhecimento bem-sucedido? Porque muitas vezes a gente vê esses conceitos como se fossem sinônimos. Não. Eles são conceitos muito próximos, que têm interfaces, mas são conceitos diferentes. Tá? E aí eu trouxe aí um conceito de envelhecimento. Não podemos negar que o envelhecimento é um processo que, de acordo com David Sinclair, ele diz que não é natural. Mas a maioria diz ainda que é natural. E que é um processo em que nós nos damos conta da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza, da nossa ignorância, e que nós, vamos falar assim, escapa do nosso poder, porque a gente não consegue ainda não envelhecer. Então, esse é um processo, literalmente. E que a gente vai viver 60, 70, 80, 90 ou 100 anos mais. E a pergunta, que eu já fiz anteriormente, como viveremos esse percurso? Com mais saúde e menos doença? De acordo com as estatísticas, nós, se vivermos mais tempo, nós aqui, tudo aqui na sala, vamos ter pelo menos alguma das doenças crônicas não transmissíveis. Ai, horrível o que ele está falando aqui. Vou pegar a fala dele. Pelo menos um câncer nós teremos. Qual câncer? Diabetes, hipertensão, cardiopatia, e assim vai. A tendência, se nós formos passar por essa longevidade, é esse tempo aí. E aí a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo, tanto de termo de indivíduo, como de política pública, para que a gente tenha mais tempo de vida com vida saudável. E aí, uma coisa interessante. Lá no manual de Progestão, fala-se sobre promoção de saúde. E aí eu queria trazer um conceito da Política Nacional de Promoção de Saúde do Brasil, em que ela difere. Promoção não é prevenção. Promoção, gente, é o que nós estamos fazendo para que a gente não tenha doença. Porque depois que a gente tem, a gente vai prevenir para não piorar. Mas a gente já adquiriu, a gente já está olhando a doença. Uma vez eu li uma reportagem numa revista da área da saúde, que diz que na Nova Zelândia, eles criaram um plano de saúde, que se a pessoa tivesse qualquer doença, não podia entrar. Claro, é plano de saúde.
e não um plano de doença. Secretaria de Saúde. Levanta a mão aqui quem tem no seu município um orçamento gasto na saúde que seja maior em promoção do que em recuperação e doença. Mais de 95%, certeza absoluta, do orçamento da Secretaria Municipal, da sua Secretaria do Município de Saúde, é gasto com UTI, materiais e medicamentos, internações e doenças. Então, assim, como é que nós vamos fazer uma mudança disso? Gente, isso é dificílimo. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde fala, a gente precisa parar de olhar que saúde é doença. Secretaria tinha que ser, o nome da secretaria devia ser Secretaria de Doenças. Aí ela vai ranquear quais são as piores doenças para onde está indo o orçamento. Não é Secretaria de Saúde. Saúde é vida. Saúde é uma calçada boa. Saúde é eu ter uma consciência alimentar e ter acesso a bons alimentos. Alguém assistiu aqui Roda Viva na segunda-feira? Eu não assisti, mas assisti uns trechos pelo Instagram. Mas foi um pesquisador da USP que ele estava falando assim, tem-se que criar uma política pública para os alimentos ultraprocessados serem massacrados, assim como o cigarro e o tabaco foi feito aqui no Brasil. Por quê? Porque nós somos induzidos a comprar aquelas parafernálias dentro do supermercado. Isso é política pública, gente. Agora já está colocando, né, os rótulos lá, né, excesso de açúcar, excesso de sódio, para poder fazer um alerta. Alto teor. Devia ter escrito, não coma. Devia ter escrito, não coma. Mas, então, isso é uma política de promoção, lá atrás. Né? Quantas políticas o município de vocês tem com foco de promoção de saúde? Geralmente, as políticas são para depois, tá? Bem, vamos lá. Caso isso não ocorra, essa mudança, a gente vai incorrer de muitos aniversários dos nossos netos não estarmos presentes. Porque a gente, em vez de cuidar da saúde, nós estamos cuidando da doença propriamente dita. Para quem não vai ter neto, não vai ver crianças, sei lá, ou aniversário dos seus amigos. Diga-se de passagem, envelhecer significa perder muitas pessoas ao longo da sua vida. Porque as pessoas vão morrendo e você vai ficando isolado. Tá? Então, por quanto tempo? Essa é uma pergunta interessante, estatisticamente, para vocês levantarem. Por quanto tempo os aposentados RPPS, que já estão aposentados, estão vivendo com doenças até a morte? E quantos estão vivendo de forma saudável? Então, assim, pensa estatisticamente. A população que vocês atendem, a partir de que tal idade? Quantos por cento dessa população estão já, pelo menos, aí com uma doença crônica não transmissível? E dessas que vocês estão atendendo, quantas não têm? E o que vocês estão fazendo com isso? Que análise está sendo feita? Né? As que não têm um problema, elas vão viver bastante. E vai precisar dos recursos dos RPPS. A Organização Mundial de Saúde traz aí o conceito de envelhecimento ativo. Gente, envelhecimento ativo não é eu ficar aqui fazendo ginástica e tudo mais, correndo tudo mais isso. Não, é um processo de um conjunto de políticas que estão pensando todos os ambientes para que eu possa ter uma vida saudável. Tá? Envelhecimento saudável já tem uma perspectiva mais do indivíduo. O que eu estou fazendo para a minha vida para eu ser mais saudável. E o bem-sucedido é quando a gente integra o saudável com o ativo e deu certo. Estou com 86, 90 anos e não tenho nenhuma doença. É difícil? Difícil. Mas é para isso que a gente tem que estar olhando. É para isso que nós temos que estar buscando. E para poder a gente ser menos reativo em relação às doenças, tá? E aí, de novo, né? Quantos anos de vida saudável teremos a partir de hoje? Agora, olha para vocês. Olha para o CPF e RG de vocês. O quanto tempo de vida você vai ter ainda saudável daqui para frente? Só Deus sabe. Por quanto tempo vocês ainda vão ter daqui para frente condições de ter suas capacidades funcionais em bom estado para você considerar saudável? Então, resumindo esse bloco, esse segundo bloco, cada um é responsável pela minha vida saudável até certo ponto. O Estado tem responsabilidades. E aí eu chamo a atenção.
o Estatuto da Pessoa Idosa, ele começa dizendo assim, o idoso, a responsabilidade sobre o idoso é da família, da sociedade e do Estado. Eu diria que tem que ser, a responsabilidade do idoso é do Estado, da sociedade e da família. Mas, Sâmia, a família ficou por último. Gente, a família mudou. Tem famílias hoje que só tem pets. Os pets não vão cuidar da gente. As famílias, como a gente falou lá atrás, modificaram completamente. Completamente. Tá? E é nesse contexto que a gente vai falar agora, rapidamente, de política pública em termos de conceito. Coisa de professor. Política pública, conceitualmente e trazendo para a vida real. Tempo do trânsito, do semáforo. E aí eu trouxe uma imagem e também essa série, Grace e Frank, tem um momento específico que fala sobre essa transição, que quem foi até a Rose que me passou essa dica, que conta toda a historinha. Mas o que é isso? Vou dar um exemplo pessoal. Estava eu numa prefeitura, discutindo política pública para idoso, após um diagnóstico que nós tínhamos feito no município, e estávamos sentados com 10, 11 secretarias, cada um de uma área. E eu comentei assim na reunião, olha, uma das queixas do idoso aqui na cidade é que o tempo do semáforo está muito curto. Não está dando para as pessoas passarem, para atravessar. Gente, sabe o que aconteceu com o colega da mobilidade? Ele teve quase que um surto na reunião. Sâmia, você precisa entender que nós estamos cumprindo a norma. A legislação fala de tantos segundos no semáforo e tudo mais, a gente está fazendo exatamente o que a norma fala. Aí eu falei assim, então, fulano, nós não estamos falando de ti. Fica calmo. Nós estamos falando da política pública. Essa norma, essa lei que fala do tempo do semáforo, muito provavelmente foi escrita por um homem jovem e sadio, há não sei quantos anos atrás. O que nós estamos falando aqui é que as políticas públicas têm que se adaptar à mudança da sociedade, demográfica da sociedade. É sobre isso. Isso aqui é um exemplo bem simples de mudança de política pública. E aí a pergunta vai, mas aí a quem interessa essas pessoas acima de 60 anos? A quem está questionando o que deve ser feito, quando deve ser feito, como deve ser feito? Quem são essas pessoas que estão com essa preocupação efetiva na nossa sociedade? Lembrando que política pública, se vocês olharem na literatura, tem vários conceitos. Não existe uma definição única. É um conceito polissêmico. É um conceito polissêmico pensando no interesse público. E aí eu reforço, interesse público de todos. Dos vulneráveis e dos não vulneráveis. Temos que priorizar o vulnerável na política pública? Sim. Mas não podemos excluir os outros. Temos que pensar em todos. E aí uma coisa que eu trago também é assim, ó, a política pública, a formulação da política pública depende de um conjunto de ideologias. Estou eu aqui conversando com vocês com uma base ideológica, com a base teórica do que eu acredito, do que eu estou propondo e tentando sensibilizar vocês, baseado no meu ponto de vista, em cima de estudo, de percepções, de análise, das minhas conclusões provisórias. Mas as políticas públicas são diretamente afetadas pelos seus formuladores de políticas públicas. Tá? Então, política pública é um instrumento. Aí eu pergunto, os RPPS podem ser considerados como um instrumento dessas políticas públicas para a questão do envelhecimento ativo? É percebido isso como uma ferramenta propriamente dita? Como é que os RPPS estão conversando, dialogando, analisando no seu dia a dia as políticas do idoso no Brasil? Como é que isso entra nas pautas das reuniões de vocês? Está entrando como pauta? Ou não está entrando como pauta? Ninguém nem lembra disso aqui. Como é que faz essas interfaces? E a gente não pode esquecer que o ciclo da política pública vem lá com a questão da sociedade democrática, pelo voto, pela participação, pela contribuição, dessa reformulação como um todo, de uma política que tem toda uma definição de uma agenda, de uma inclusão de uma questão. Aí eu volto lá para aquele slide. Eu preciso trazer para quem formula a política pública a questão. A questão baseada em dados, em fatos, em situações, em futuro. Porque fazer política pública para o passado não vai servir de nada. Né? E aí vem a questão interessante, colocada pelo autor Crispino, que ele coloca assim, em nosso cenário político, quem será que pensa e quem realmente pensa?
E o que pensa esse formulador de política pública sobre a questão do idoso? Será que ele acha que ter na sua equipe pessoas acima de 40 anos de idade é ultrapassado? Como é que ele trata isso dentro da sua equipe? Tá. Então, fechando aí esse bloco de novo, o envelhecimento é um fenômeno típico do século XXI e vai permear todo o nosso século, principalmente a partir de 2050. A França levou 150 anos para fazer essa transição demográfica e, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, nós vamos fazer isso em 20 anos. Não, agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem nasceu aqui na década de 90, levanta a mão. 90. Quem nasceu antes de 90? Tem alguém aqui? No século... Nossa, que legal. Já no século... Não. Quem nasceu, desculpa, no século 21, levanta a mão. No 21? No 20. Ó, quem nasceu no século 21? Tem alguém aqui na sala? Não, né? Tá. Quem nasceu aqui na década de 90? Levanta a mão. Quem nasceu na década de 80? Quem nasceu na década de 70? Quem nasceu na década de 60? Quem nasceu antes da década de 60? Olha, todo mundo que está nessa sala, a partir de 2050, vai ter mais de 50 anos de idade. Todos nós já estaremos entortando completamente aí essa transição demográfica. Faremos parte desse fenômeno do século XXI. Interessante, nessa sala não tem ninguém que nasceu no século XXI. Somos todos do século passado. Então, a gente vai mudar essa estrutura, está no horizonte aí do século XXI. Tá? Então, 2050, eu vou estar com 81 anos de idade. Se Deus quiser, Rose, tu me chama de novo para estar aqui falando com todo mundo. Alguém que quiser, eu vou também falar aí, viu, gente? E aqui é só para mostrar, olha só, no Brasil, em 1900, na virada do século, a nossa expectativa era de 33 anos, depois foi para 36, estamos aí em torno de 76,4 anos. Ou seja, a gente ganhou 43 anos, gente. Então faz todo sentido. Se eu não me desse bem antigamente com 42 anos, eu não ia dar mesmo, porque eu estava bem pertinho da morte. Mas agora eu não estou mais perto da morte, gente. Eu tenho aí pelo menos, sei lá, mais uns 40, 50 anos. Então, a pergunta é, ganhamos um bônus de vida. O que é que nós estamos fazendo com isso? Para que a gente não fique com nenhuma doença crônica não transmissível mais à frente, tá? E aqui também é só para trazer, para exemplificar, né, dados do mundo. Olha que interessante, de 1950 a 2100, aumentou em 4,5% a população do mundo. De 1950 a 2100, aumentou em 28% a população mundial acima de 60 anos. De 1950 a 2100, aumentou 8,1% a população acima de 80 anos. Se a gente trazer, em termos de números absolutos, mais ou menos, aumentou a população de 60 mais 15 vezes em 150 anos, e de 80 anos aumentou 63 vezes, vai aumentar, na verdade, é futuro, 150 anos, ou seja, vamos viver mais. Se a gente trouxer aí para os dados do Brasil, no último censo, a gente tem aí 15,8% da nossa população já acima de 60 anos, você já deve saber isso de cor e salteado. Aqui também é um dado bem interessante, o aumento proporcional das pessoas acima de 60 anos. Então, se a gente olhar, as pessoas acima de 60, a 64, 65, 69 e assim vai, todas aumentaram em mais de 50% as pessoas acima de 60 anos. Ou seja, a gente vai aumentar mesmo. Tem município aqui do Vale que a população de 90 anos dobrou em 10 anos também. Tá? Aí aqui trazendo um ranking, isso aqui é um relatório do IBGE, se vocês colocarem na internet, vocês vão conseguir ter acesso, em que mostra esses dados que eu estou trazendo para vocês. A média nacional é 15,8%, a população acima de 60%, e o estado de São Paulo, que é o caso específico do trabalho de vocês, está 17,2%, já está acima da média nacional. E é isso. E aqui também eu trago o dado do índice de envelhecimento, que é a proporção de pessoas mais velhas, acima de 60 anos de idade, em relação às pessoas de 0 a 14 anos de idade. Quer dizer, mostrando também esse crescimento. E no Sudeste é onde a gente tem a maior concentração de pessoas idosas. E essas pessoas idosas se encontram principalmente nos municípios de até 5 mil pessoas.
Eu não sei. Existem institutos de previdência nos municípios de 5 mil pessoas? Existem institutos próprios de RPPS? Sim. Então, é bem difícil, né? Bem difícil o problema aí. Gente, já indo lá para o nosso final da nossa fala, aí eu trago aí. E aí, Sâmia, como é que a gente pode pensar algumas alternativas, alguns caminhos? Aí eu diria o seguinte, alguns autores estão falando da revolução da longevidade. E o que significa isso? É acreditar. Assim como a gente não acreditava que a gente ia voar lá atrás, acreditar que o que nós estamos falando é dado científico, dado estatístico da nossa população. Que a gente precisa mudar esse modelo mental e começar a agir rapidamente. E que nessa perspectiva, longeviver significa ter esses anos de vida a mais, que eu fui mostrando para vocês. E tentar aproveitar o máximo que esses anos a mais como uma coisa positiva e não como uma coisa negativa. Longevidade não significa que a gente não vai morrer. A gente vai morrer, mas a gente vai viver. É a única certeza que a gente tem, exatamente. E o grande desafio é pensar nessa gestão desse fenômeno aí que a sociedade humana nunca viveu propriamente dita, né? Que aí vem essa questão, até quando nós vamos viver e o quão bem vamos viver esses anos aí das nossas vidas, tá? Então, isso é um projeto pessoal, como eu fui falando, né, do indivíduo, mas ele é um projeto sociopolítico-econômico, que é um projeto de política pública. Não dá para dissociar o indivíduo da política pública. E aí vem de novo. Como é que os RPPS estão conversando sobre essa cultura do longeviver? Como é que é se a gente for viver, de fato, 100 anos? Será que o papel do RPPS é só fazer o cálculo atuarial? Será que tem outras coisas que podem ser feitas? Por quê? Tudo que você levanta aí, gente, de mega tendência para o século XXI, aparece a questão da transição demográfica, da mudança demográfica, ou seja, na literatura, nas empresas privadas de consultoria, apontando isso como mercado, ou seja, a gente não tem como sair disso. E aí, eu trago uma reflexão. Será que os RPPS, como instrumentos de política pública, ou a própria sociedade como um todo, eu estou trazendo o RPPS porque eu estou falando com pessoas do RPPS. Mas será que a sociedade não precisa pensar na constituição de um ecossistema de inovação para a longevidade? Será que não tem que colocar universidade, governo, empresa, sociedade, investidores, todo mundo junto? A gente vê um monte de startups aí com um ecossistema de inovação. E eu não posso pensar que startup é só tecnologia digital. São soluções. Será que não seria o caso de se constituir ecossistema de longevidade, colocar todo mundo junto e discutir esse problema, porque vai afetar todo mundo? É uma pergunta, né? E aí, por quê? Porque precisa inovar. O modelo da assistência, vamos falar assim, da previdência, foi fundado após a Segunda Guerra Mundial, considerando o cenário. Mudou. Eu preciso acreditar que a gente vai precisar fazer essa inovação. E não aceitar o discurso cansativo de que não tem dinheiro, que não tem dinheiro, que não tem dinheiro. Ou seja, reinventar o próprio modelo. Como? Talvez pelo ecossistema de inovação. Como? Talvez buscando amparo em buscar políticas criativas. Talvez integrando cada vez mais a famosa quarta revolução industrial, com suas respostas e soluções, com as demandas da revolução da longevidade, onde eu vou estar toda hora tensionando esse diálogo junto e não fragmentado. E, para finalizar, eu fiz mais perguntas do que falar, mas, para finalizar, ainda vou colocar aqui algumas grandes questões. Afinal de contas, qual tem sido, qual deverá ser o papel dos RPPS em prol dessa política do envelhecimento ativo? Os RPPS, quando olham para essas estatísticas, a pessoa vai viver até 100 anos. Isso é um bônus ou um ônus? A lógica precisa ser modificada? Será que a lógica não está já estranha, até pela própria nomenclatura? Você é ativo e você é inativo. E o inativo já deprecia a pessoa que não está mais contribuindo. Porque a linguagem ela reflete o nosso pensamento, né? Aposentada.
Tá. Os RPPS estão se envolvendo só com esse recorte. Eu vou olhar para o aposentado, só quando ele se aposenta, acabou-se mais, e vamos olhar para isso e acabou, eu não tenho mais nada a ver com isso, esse problema não é meu, o problema é do outro. Né? E se o RPPS, se o envelhecimento ativo é uma das ações, né, propostas lá no manual, como estão aproveitando esse bônus de qualidade de vida? E, para finalizar, eu deixo uma reflexão. Viver mais é um dos grandes triunfos da humanidade, que nós, enquanto humanidade, conquistamos. Mas uma das questões que acompanha o envelhecimento é a dádiva em relação à qualidade de vida a ser vivida. Visto que o aumento de expectativa de vida, muitas vezes, é acompanhado de diferentes tipos de incapacidades, correspondendo a desafios sociais e econômicos, que eu acredito que eu passei bastante isso para vocês hoje. E, gente, muito obrigada. A mensagem que eu queria trazer para vocês é essa. Espero que vocês tenham gostado. E eu estou à disposição para conversar. Muito obrigada. Gente, foi um prazer receber a Sâmia. Obrigada a todos vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda dá tempo da Sâmia responder. Pode perguntar, pode contestar, pode discordar. Pode dar exemplo. Programa de massagem. O que a gente qualidade tem... de vida. Ele quer falar. Como? Não, eu sou piauiense. Nada de indiano. E sou filha de sírios. O senhor quer falar? Não, o nome é sírio. Já me perguntaram se eu sou japonesa antes de me verem, né? Porque depois que me vê com esse sotaque, não tem dúvida. Mas assim, eu não sou indiana. Não, tem, mas é pouco, viu? Pouco. Muito pouco. Acho que ninguém vai querer perguntar, não, né? Muito obrigada, bora almoçar, bora passear, aproveitar Campos do Jordão, aproveitar o congresso. E obrigada aí. Obrigada. Sâmia, uma lembrança da PEPREM para você. Muito obrigada. Alto teu Pior que está escrito mesmo. Está escrito mesmo.